E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Esse vídeo foi feito por uma câmera de segurança, mas não é possível saber se a qualidade é ruim por ser antigo ou pelo aparelho ser dos mais baratos, mas fato é que está registrando um casal no jardim de casa tomando um drink à noite e batendo um papo. Só que no meio da conversa, um clarão chama a atenção dos dois, que olham para procurar de onde estava vindo aquela forte luz. Eles olham para os lados, para o céu, mas não parecem avistar nada que desse muitas respostas, até que do nada a mulher desaparece em um piscar de olhos. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Ele fica sem entender nada do que acabou de acontecer, procurando pela esposa sem ter nenhuma ideia do que foi aquilo. No momento em que ela some, um feixe de luz aparece por alguns segundos, mas se dissipa logo em seguida. Teria sido, sei lá, uma abdução alienígena? Para onde essa mulher foi parar e por que não levaram um homem também? Esse clipe foi postado pela conta Darkstale Zero no TikTok e provavelmente essas respostas nunca serão encontradas. Com um filho pequeno em casa, muitos norte-americanos instalam câmeras de segurança para monitorar todos os cômodos. E com essa família não foi diferente. As imagens que vemos são da filha do casal que estava caminhando pela cozinha, quando de repente para e começa a conversar com alguém que não podemos ver. O bizarro é que depois de alguns segundos, algo parece tentar tomar o pote que estava em sua mão, mas ela resiste e chega até a falar não. Logo em seguida, a menina continua batendo boca com um ser invisível, que tenta agarrar dessa vez a maleta azul que estava na outra mão da pequena, mas ela puxa de volta mais uma vez e sai do cômodo como se aquilo fosse algo normal. No meio disso tudo, é possível ouvir uma voz bizarra dizendo "Yes", de um jeito bem sinistro. Os pais devem ter ficado sem rumo quando viram o registro, porque eu acho que uma criança tão pequena não conseguiria fingir tão bem. Mano, o que de acho estava tentando pegar os objetos da garota? Seria um fantasma? Ixi Maria, vixe nossa. O @HorrorToday postou um vídeo que no mínimo é curioso, pois nele vemos um casal de irmãos onde o menino e a menina têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tudo normal, só que quando eles trocam de lado, o garoto encolhe inexplicavelmente e a garota aumenta de estatura. Que bruxaria é essa? O que tem nessa pedra que muda a perspectiva de tamanho das pessoas? Uma moça havia saído para dar aquela corridinha no meio da noite, ali perto da sua casa. Talvez ela não tenha escolhido a melhor hora, pois já estava escuro e um lugar tão deserto poderia ser perigoso, principalmente para mulheres. Em determinado trecho, ela se arrepende amargamente de ter saído da sua residência, pois um homem passa por ela, porém estranhamente dá alguns passos caminhando de costas, depois começa a correr desse jeito sinistro. Como um ser humano conseguiria fazer uma coisa dessas? Correr de costas? Bizarro! A mulher não quis ficar lá para perguntar e saiu vazado para sua residência. Seja lá o que diacho era aquilo, tenho certeza que não se trata de um ser humano. Será que era alguém possuído pelo coisa ruim? Como explicar essa bizarrice? A conta Amunzai do TikTok postou um vídeo amador em que a pessoa registra nada menos do que uma mão saindo de trás de uma das portas de sua casa. Conforme o cara se aproxima,
Ela se movimenta e se recolhe atrás do objeto. Porém, quando ele vai ver, não havia ninguém por lá, mano. Como um ser poderia desaparecer tão rápido? Me fala! Pelas imagens, o membro parece ser humano, porém muito sujo ou até mesmo queimado. Sai de mim, gramulhão! Bom, depois de ver algo assim, espero que esse rapaz tenha se mudado para bem longe. A câmera interna dessa residência flagrou um triciclo de brinquedo andando lentamente para trás, sem a ajuda de ninguém, enquanto a dona da casa dormia tranquilamente no sofá. Logo depois, o brinquedo volta com tudo, fazendo uma barulheira, mas a mulher nem se move, provavelmente por conta do sono pesado. É falta de remédio. Ela só vai acordar depois que um dos lados do sofá é levantado por uma força sobrenatural que não conseguimos ver. Por conta disso, ela se levanta e vai pedir ajuda do seu irmão, mas ele não acredita e vai se deitar no mesmo local para provar que ela estava apenas sonhando. Minutos depois, uma figura estranha usando luvas pretas aparece na janela da sala, aparentemente tentando entrar no local, enquanto o cara tem alguns espasmos deitado no sofá. Como se não tivesse assustador bastante, né? O sofá se levanta mais uma vez e o cara acorda apavorado. Pelo que parece, não era coisa da cabeça da jovem garota. Uma pessoa capturou um inseto e percebeu que o bicho tinha algo bizarro, mano. Havia escrito no seu corpo o número 36, como se fosse um código de série. Mas o que diacho um inseto ia estar com esse número? Um tempo atrás, a revista Galileu chegou a postar uma matéria falando sobre a criação de robôs insetos para serem espiões. Será que deu certo e esse é um deles? Para ser mais preciso, o experimento número 36? Meu Deus do céu, imagina se eles estão nos espionando e vendo tudo que eu faço no banheiro. Esse é o mexerião, não. Com certeza esse tipo de coisa seria uma arma com muitas vantagens, mas também ia servir para vigiar civis comuns. Caracas, a partir de agora, toda vez que eu ver um inseto parado me olhando, vou tacar a chinela. Foi mal aí, Luísa Mel. Essa gravação amadora antiga mostra alguém no meio de uma floresta filmando árvores e galhos secos. Nada demais. Porém, em determinado momento, quando a pessoa filma um buraco no meio do tronco, é possível ver um pequeno ser escondido lá dentro. Que diabo é isso? A criatura parece pequena, de cor azulada e tem os olhos brancos bem brilhantes. Ela observa a câmera, mas logo tenta se esconder. A pessoa que filma sai correndo após perceber a estranha presença. Mas o que diacho seria isso no meio dessa árvore? Bom, seja lá o que for, tenho certeza que não é nenhum animal que conhecemos. O cachorro desse homem acabou fugindo de casa e foi parar no meio da mata que fica atrás da sua residência. Por isso, mesmo à noite, ele resolveu ir procurar pelo seu pet, que deveria estar ali por perto. O cara entra na trilha e segue para o breu. Porém, conforme chama seu cachorro, percebe que o que aparece lá longe não tem nem chances de ser o seu dog. Ao aproximar a câmera, é possível ver uma criatura humanoide aparentemente deformada, caminhando com dificuldade em sua direção. Em um piscar de olhos, ela avança, fazendo com que o corajoso se trema todo e saia correndo do local. Corre! É o diabo! Logo em seguida, o ser desaparece, mas o rapaz insiste na busca do seu mascote desaparecido e esbarra com a figura assustadora mais uma vez. Oh, lu dari tadi di situ. Hah? Apesar da aparência bizarra, o humano parece ter um pouco mais de coragem, e é nessa hora que conseguimos ver o quão horrendo é o monstro. No final, a estranha criatura some do campo de visão, e finalmente o rapaz encontra o seu dog e o prende no canil para não escapar de novo, né? Principalmente depois de ter visto o tipo de coisa que vive na floresta.
Nunca se sabe que tipo de coisa pode se encontrar no meio de uma estrada durante a noite, mas as chances de ser algo bizarro são enormes, né? A câmera acoplada desse veículo está filmando todo o trajeto do motorista durante sua viagem, até que ele se depara com um homem usando terno e carregando uma maleta. O cara se assusta com o veículo e começa a correr como se estivesse fugindo. Em seguida, mais um homem idêntico aparece. Eles correm juntos até se encontrarem com um grupo de pessoas iguais, que ficam meio escondidas no acostamento, até que uma luz vermelha brilhante surge no horizonte, fazendo o motorista pegar a câmera do painel e filmar. Um segundo depois surge mais um pessoal, só que usando uma máscara do capiroto, e é aí que o vídeo acaba misteriosamente. Vai lá saber que tipo de seita é essa e o porquê deles estarem reunidos em um lugar assim. Mas o que mais chama atenção é o fato deles parecerem não ter rosto ou nenhuma expressão facial. Que viagem é essa, velho? Como explicar essa bizarrice? Um jovem filma sua cachorrinha olhando para o sofá. Ela aperta os botões daqueles brinquedos falantes para crianças, você sabe? O objeto estranhamente diz: o vovô está aqui. No, he isn't here. He's gone, Molly. What are you looking at? É como se a cadela quisesse passar algum recado, e já que não pode falar, resolveu usar o apetrecho. Segundo o dono do animal, o seu pai tinha falecido e, quando vivo, ele dizia que era o avô da cadela e ela era muito apegada a ele. O bizarro é que, além de apertar o mesmo botão, ela fica olhando fixamente para o sofá, como se quisesse falar que o espírito do finado estava ali. Misericórdia! Bem no final do vídeo, podemos ver que a almofada se deforma, como se realmente alguém tivesse sentado naquele local. Nessa gravação, podemos ver dois homens caminhando tranquilamente pela rua, porém o cidadão de trás parece estar acompanhado de uma sombra. O vulto o persegue e ele parece se incomodar com o espectro, virando para trás algumas vezes. De repente, a figura escura o derruba, talvez até mesmo entrando no seu corpo em uma espécie de possessão demoníaca. Deus me defenderai. O rapaz da frente percebe que tem algo errado e vai ajudar um homem com problemas. O que aconteceu nessa filmagem não parece fazer o menor sentido, afinal de contas, sombras não podem empurrar ninguém. Nessa floresta, há vários relatos de avistamentos de fantasmas, e uma pessoa corajosa acabou flagrando mais uma atividade paranormal no meio do matagal, pois em plena luz do dia, ele registrou esse pequeno caminhão andando sozinho no meio da vegetação. Não dá para ver ninguém no volante, pelo menos ninguém de carne e osso. Talvez seja um antigo veículo militar. Será que algum soldado fantasma ficou preso no mundo dos vivos? O que você acha que ocorreu? Eu não acho nada! Durante uma live como qualquer outra, a câmera dessa garota registrou algo incomum. No espelho que fica atrás dela, conseguimos notar a presença assustadora de um estranho reflexo que não corresponde à realidade. Um ser de branco e cabelos longos passa rapidamente. Não se sabe onde esse vídeo foi feito e nem um paradeiro da streamer, que depois de fazer essa live, nunca mais postou nada na plataforma. Bom, tomara que essa moça esteja bem, né? Um investigador sobrenatural resolveu entrar nessa fábrica desativada há anos, após boatos de avistamentos de fantasma por lá. É claro que ele pediu permissão do atual dono do terreno, que pretende demolir o prédio muito em breve. O caçador paranormal vai sozinho durante a noite. A primeira prova de que tinha algo errado ocorre no começo, quando ele filma parte do espelho e vemos a figura de algo vestido de vermelho, bem atrás, mano. Porém, o corajoso nem percebe e segue em frente. Enquanto filma um corredor, o cara se assusta ao ver a última porta se abrindo sozinha.
Porém, sozinha não é bem a palavra, já que a mesma figura de vermelho surge atrás dela. Por mais nervoso que tivesse, o mano sai correndo na direção da aparição, mas não encontra nada quando chega perto. Talvez nunca saibamos que tipo de criatura vive no local. Durante um passeio de cruzeiro, esse turista filma uma movimentação bizarra no meio do oceano, que a princípio parece ser um conjunto de rochas gigantes, mas que depois se move dando a impressão de ser um animal gigantesco por baixo da água. Vendo as imagens, parece até se tratar do Godzilla. Afinal de contas, um navio não passaria tão perto dali se fossem pedras. Você concorda comigo? Seja lá o que for, é enorme e dá a impressão de que poderia afundar o cruzeiro se assim quisesse. Dizem que não conhecemos tudo sobre o fundo dos oceanos, e talvez essa seja uma grande prova disso. Em 2017, um guarda de segurança noturno percebeu a presença de algo sobrenatural em um dos corredores do hospital onde trabalhava. O circuito interno filmou uma espécie de bola luminosa flutuando no local, sem nenhuma explicação plausível. Isso aconteceu por volta das 23 horas, quando já não havia mais nenhum paciente acordado. Tempos depois, o objeto brilhante volta pelo mesmo corredor. O guarda que filmou as imagens direto do monitor, sempre que ia até o local, não conseguia notar nada de estranho. O mais curioso é que nesse mesmo horário, um paciente veio a óbito. Para os mais espiritualistas, esse orbe de energia se tratava da alma desse homem, deixando o plano terrestre. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Alguém estava na janela do seu apartamento quando notou algo estranho no estacionamento de frente para o prédio. Entre os diversos carros é possível ver uma mulher tentando entrar em um veículo azul. O estranho é que ela parece estar presa em um loop, mano. Sempre fazendo a mesma coisa, puxando a maçaneta do automóvel várias vezes após indo embora, voltando e fazendo o mesmo movimento. Para de ser doida! Seria esse um momento de falha na Matrix? Qual tipo de bug aconteceu na cabeça dela para que ficasse desse jeito? Segundo quem fez a postagem, essa senhora passou mais de 15 minutos repetindo a mesma coisa. Parece até um oponente de algum jogo online que está tendo problemas com a conexão. Uma câmera de segurança filmava o fundo dessa casa quando, no meio da madrugada, algo assustador apareceu se rastejando no meio da rua. Ao olharmos melhor, é possível notar que se trata de uma figura humanoide feminina, com cabelos longos e vestido mais longo ainda, se movimentando de uma forma bizarra. O demônio do diabo, é o demônio do diabo mesmo. Só isso já seria o suficiente para procurar outro lugar para morar, só que a situação fica ainda pior com a gravação de outra câmera. Dessa vez em uma viela próxima, que captou uma criatura que andava da mesma forma aterrorizante. Seria o mesmo ser ou existem dois bichos do capiroto vagando por aí? Tem coisas que mesmo vendo não dá pra acreditar e mesmo acreditando não dá pra explicar. Como é o caso desse vídeo que vai bugar a sua cabeça. Observe que esse pescador desliza sobre a água como se patinasse em cima dela. Como ele consegue uma coisa dessas? Talvez você esteja pensando que é o rio que é raso, né? Porém, não é o que parece, já que ele consegue pegar um peixe usando a rede que carrega no ombro. Tem momentos em que o cara chega a levantar um pouco os pés, e mesmo assim não é possível ver nenhum dispositivo nesses seus membros inferiores. Seria um milagre como feito por Jesus? Essa jovem estava sendo pedida em casamento, o que pode ser um dos momentos mais felizes para uma pessoa, e ela realmente parece estar emocionada, com todas as suas amigas no fundo filmando enquanto o futuro noivo se ajoelha. A mulher estende a mão, só que de um segundo para o outro sua expressão muda, e a garota começa a surtar, dando gritos e indo para cima do pessoal, como se tivesse possuída por alguma coisa.
Que deselegante. Essa reação é totalmente inesperada, né? E não tem nada a ver com o momento feliz. A noiva vai de 8 a 80 em um piscar de olhos, parecendo que o capiroto entrou no seu couro. Acho que as forças do mal não ficaram felizes com a possibilidade de um sagrado matrimônio. Um passageiro de metrô presenciou a seguinte cena: uma jovem que se maquiava no meio da viagem, o que seria algo comum se não fosse pelo fato dela estar olhando para um espelho que não existe. Ué? Enquanto a passageira passa o batom, ela olha fixamente para a palma da mão. Ué, porém não existe nenhum objeto ali. O mais maluco é que parece que ela realmente está vendo alguma coisa. Afinal de contas, em determinado momento, limpa o borrado do batom com os dedos. Será que a realidade falhou novamente? O dono dessa boneca, chamada Charlotte, começou a perceber que algo estranho sempre acontecia quando ela estava por perto. Como, por exemplo, objetos indo para o chão sem nenhuma explicação. O brinquedo é antigo e tem uma aparência bizarra, só que o mais aterrorizante aconteceu com outra boneca, com a cara bem mais inocente que a de Charlotte. Ela fica dançando sem parar, o que poderia ser algo normal, se não fosse pelo fato de que todas as pilhas foram retiradas do seu corpo de plástico. Então, como seria possível ela se movimentar desse jeito? No final, o homem ainda mostra que até mesmo alguns fios foram cortados, o que deixa a situação ainda mais desesperadora. Eu tenho medo! Será que o espírito que habitava a boneca assustadora resolveu ir para um modelo mais fofinho para enganar a família? O jeito é botar logo fogo nas duas, né? Esses irmãos foram até o quintal do sítio em que moravam depois que escutaram o barulho de alguém mexendo na antiga bomba d'água. Ao chegar lá, a manivela realmente estava mexendo, mas sem que nenhuma pessoa esteja com as mãos nela. Pelo menos ninguém de carne e osso. Ave Maria, doido! Um dos garotos decide se aproximar enquanto o outro que filma começa a rezar em árabe. Quando o corajoso finalmente vai encostar na bomba, o equipamento se mexe de forma brusca. Depois de alguns minutos tendo essa experiência sobrenatural, ambos se aproximam e percebem que existe um vapor saindo do aparelho. Vários estudiosos do paranormal associam a fumaça com a presença de demônios, pois o ambiente fica mais quente. Será que algum filhote de cruz credo ficou com sede nesse dia e resolveu pegar um pouco de água? Em 2021 foi filmado em uma igreja as seguintes imagens: a porta se abrindo sozinha enquanto uma espécie de vulto branco vai para o interior do local. O mais estranho é que isso aconteceu de madrugada e a entrada para esse templo sagrado estava bem trancada. Depois de um tempo, a mesma coisa parece sair de lá e a porta se fecha logo em seguida. Quem postou o vídeo acredita se tratar de um anjo visitando o local de fé, mas isso é algo que nunca seremos capazes de comprovar. Um bonito hino evangélico diz que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Será que Deus enviou um mensageiro até esse lugar que foi capaz de abrir cadeados e fechaduras? O que você acha? Nesse vídeo, uma menina pede para seu irmão tirar uma foto dela e de sua boneca preferida. A garota está pronta para ser fotografada, mas ao invés de fazer o clique, o jovem acaba apertando na função filmar. Nesse momento, o rapaz percebe que a boneca mexeu levemente o rosto e quando a menina olha, todos têm a certeza que aquele brinquedo não é aprovado pelo Inmetro. Dory, a boneca tá se mexendo. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Repare que desde que os dois começam a conversar, é possível ver a cabeça da Annabelle de segunda categoria se mexendo, como se quisesse ficar bem de frente para a câmera. Bizarro, mano.
No meio de um ritual, podemos ver uma cena estranha. Aparentemente, um homem consegue flutuar como se fosse o Goku. Eu sou o Super Saiyajin Goku! O rapaz se move e até parece estar apoiado em algum tipo de fio, porém não conseguimos ver nada do tipo. Será que o cabo era tão fino que não aparece no vídeo? Se for o caso, então como conseguiu aguentar o peso desse cara? As pessoas filmam a situação inusitada que acontece em plena luz do dia, em um local que parece ser longe das grandes cidades. Seria uma espécie de cerimônia religiosa e seus deuses são capazes de lhes dar poderes divinos, ou tudo não passa de um truque muito bem elaborado. Esse homem foi fazer exercícios em uma academia na Colômbia. Ele começa se aquecendo normalmente, só que coisas estranhas passam a acontecer, como essas cordas de um equipamento que se balançam sozinhas. O distraído nem percebe, mas em seguida, uma luz começa a piscar na entrada do cômodo algumas vezes, e depois, após algum tempo, um objeto se move sozinho, e é só agora que o tapado saca que tem alguma coisa errada. Por mais que possa parecer não ser nada, ele fica com medo, talvez porque estava sozinho, e por isso pega suas coisas e tenta se mandar. Só que nessa hora, algo tenta impedir sua fuga. Ele vai para o chão e é arrastado por um dos pés, por uma coisa que não podemos ver. Sai daqui, seu demônio, morre! Socorro! Essa é a desculpa perfeita para quem quer faltar à academia. Enquanto esse pessoal estava reunido no bar da família com local fechado para clientes, algo sinistro acontece. O copo que estava do lado do homem simplesmente caminhou até o canto e caiu no chão, sem que ninguém encostasse nele. Corre! É o diabo! A dona do estabelecimento afirmou que o bar é bem antigo, com mais de 160 anos, e que já houveram outros relatos sobrenaturais, inclusive por parte dos clientes. Pô, mas que fantasma chato, né? Ninguém pode nem tomar um goró em paz, mano. Essa é a primeira vez que vejo um Gasparzinho da lei seca. Esse é o mexerião, não, meu. Duas pessoas estavam se divertindo nesse córrego quando uma delas jogou uma boneca para longe, mas ao encostar na água, o brinquedo começou a fazer movimentos por conta própria que pareciam ser um nado de costa. Repare como ela mexe os pés e os braços, aparentando estar feliz por finalmente entrar na água. Que diabo é isso? Será que o espírito do Michael Phelps teria possuído o brinquedo? O mais incrível é que o pedaço de plástico vai contra a corrente, o que deixa o vídeo ainda mais impressionante e sem explicação. Um homem dirigia seu carro por essa estrada de terra quando observou um objeto voador brilhante, bem diferente de qualquer coisa que ele já tivesse conhecido. O OVNI faz movimentos por todos os cantos da rodovia até ficar posicionado na frente do carro com suas 3 luzes ofuscantes mirando para o veículo. Por sorte, esses orbes passaram direto, ufa, o que deixa o motorista aliviado. O mais estranho é que esse local é famoso por avistamentos de objetos voadores não identificados. Várias pessoas já relataram coisas estranhas sobrevoando o céu, mas esse foi o primeiro registro em vídeo dessas possíveis naves alienígenas. No México, um guarda de segurança estava fazendo sua ronda, quando acabou se deparando com coisas sobrenaturais. Primeiro, ele observa um carrinho de compras andando sozinho. Cabrão. Aí essa é a primeira coisa, não mames. Em seguida, no estoque, um dos manequins que estava parado vem em sua direção e cai, como se alguma coisa tivesse tentando assustá-lo. Não mames. Os momentos estranhos continuam no depósito. Um Papai Noel de tamanho real começa a dançar mesmo que ninguém tenha acionado e sem que tivesse ligado na tomada.
O boneco vai se movimentando mais intensamente até que cai do nada. Bom, se esse for o primeiro dia desse guarda, acho que também vai ser o último, hein? Porque eu duvido que ele volte lá novamente. Essa gravação é um pouco antiga e parece ter sido feita por uma câmera de segurança. Nela, podemos ver um homem subindo em um banquinho para terminar o seu serviço, né? Só que o pintor se embanana e cai com tudo no chão. Mas perceba que a tinta não chega a atingir o trabalhador quando é derramada. É como se o líquido simplesmente desaparecesse. Sumiu! O pintor está usando uma camiseta branca e a tinta é azul. Como foi que ele não ficou todo sujo? Incrivelmente, apenas uma pequena parte do chão fica manchada, o que não é nada normal, né? Afinal de contas, era para ter feito uma tremenda lambança. Como explicar uma coisa dessas, meu parça? Então é isso, muito obrigado por assistir até o final. Aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Fechado? É isso, até o próximo vídeo.